Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre como Teresópolis está se preparando para as chuvas de verão. Flávio, na época da tragédia, você como secretário de Meio Ambiente, você viveu ali intensamente, ali, né, tanto no dia quanto nos meses que se seguiram, toda aquela situação, né, que aconteceu, toda a tragédia. Na tua opinião, qual foi assim, a maior lição ou lições aprendidas com essa catástrofe? Eu não diria que são lições aprendidas, eu diria que são lições confirmadas, porque a gente já sabia que isso poderia acontecer. Era a tragédia da morte anunciada, né? Anunciado, como é no Brasil inteiro, o processo de ocupação irregular de encostas, matas ciliares destruídas por ocupação de beira de rio. Aqui em Teresópolis, a cidade cresceu sem menor planejamento, e aí eu concordo plenamente com o Augusto aqui nessa história de que se não tem planejamento definido, se não for prioridade, se o plano diretor da cidade não for respeitado, se ele não for atualizado a cada 2 anos, 4 anos, como manda a legislação, e não adianta ser atualizado se ele não é respeitado dentro da Secretaria de Planejamento, quem paga a conta é a população, certamente. Não adianta Agriões ter 500 prédios se não tem escoamento de água, não tem tratamento de esgoto. Então, se a cidade não for planejada, nós vamos sofrer novamente os mesmos impactos, e aí seja com sol, seja com chuva, a qualquer momento a gente vai ter impacto. Se não chover, vai ficar com cheiro de esgoto na rua. Se chover muito, vai desabar casa lá na encosta. Se chover demais, vai inundar a área. Você diria que a situação para esse verão é mais preocupante ou é tão preocupante quanto no verão passado? Porque a gente está vindo aí de uma situação em que houve a maior tragédia climática, ou seja, houve uma grande mudança aí em relação a solos, né? Bairros inteiros, né, mudaram, né, a geografia do município, de certa forma, mudou. E a gente está vindo agora, né, também de uma estiagem que também foi bastante severa aqui, né? Vocês, lá no Corpo de Bombeiros, continuam tendo um grande trabalho em relação à questão de prevenção de incêndios, em relação a apagar incêndios. Você diria que, diante desse quadro, juntando o que aconteceu no verão passado em relação à enchente e mais o que aconteceu agora, nesse período de estiagem, a situação do verão que vem é mais preocupante do que passou? Em vários lugares onde desabaram encostas, as pessoas tacaram fogo e as áreas queimaram. Então, quer dizer, nem a vegetação que poderia dar uma absorvida no impacto da chuva direto no solo, nem isso as pessoas estão preocupadas. Então, é incrível como as pessoas não têm a consciência de que isso pode afetar justamente elas que estão ali no entorno da coisa, né? É o que a gente tenta falar isso todo dia, dando entrevista ou na comunidade, porque a gente vai, conversa, dá palestra, vai apagar incêndio, avisa. A encosta queimada hoje é um ponto potencial de deslizamento de terra no verão. É uma associação direta. O que está faltando para que a população acorde e veja que ela está tendo um comportamento suicida? O que está faltando? Educação. Educação é uma coisa muito importante. Não é educação só de escola. As crianças hoje, se bobear, elas têm mais consciência do que os adultos no que tem que ser feito e no que não tem, porque elas aprendem. Mas uma educação, hoje eu vim agora do Parnaso, do 3º encontro de educação ambiental, né, dessa região serrana, e a gente vê que educação ambiental e educação não têm os mesmos parâmetros. Então, o que é que está acontecendo? Primeiro, nós ficamos muito preocupados porque, como o Coronel Flávio falou, esse problema da chuva já acontece desde 66. Então, a gente vai aprender com o quê em termos de educação política, né, e ambiental? Ninguém está fazendo o que tem que fazer, o serviço. Então, as leis, elas têm que ser cumpridas no sentido de dar continuidade aos trabalhos, principalmente em relação à catástrofe, ao trabalho, e não depender de política. A gente vai até falar numa outra ocasião sobre isso, né? Que esse caos político de Teresópolis também influenciou. Mas houve um grande problema que a gente aprendeu, que eu acho que devemos aprender todos, principalmente o poder público, é não monopolizar a ajuda. Centralizar é uma coisa, monopolizar é outra. Houve monopólio dessa ajuda, houve uma confusão danada nessa catástrofe, né? E, para fechar, as pessoas pararam de pensar que foi um desastre natural. A chuva acontece como um problema natural, mas as pessoas em quantidade estavam no lugar errado, continuaram no lugar errado e o pior, estão voltando para os lugares errados por falta de opção. De uma forma muito sucinta, né? Eu queria saber de vocês. Já dá para dizer, naquela época, né, eu me lembro que ninguém queria ainda, era cedo ainda para dizer, né, ninguém
se arriscava a dar um palpite. Existe algum responsável pela tragédia que aconteceu em 12 de janeiro, já passados aí, né, praticamente 10 meses da tragédia? Quem é afinal o responsável? A chuva? O que vocês acham? Eu acho poder público, por uma parte, por omissão, por deixar o pessoal invadir e não ter uma política real, efetiva de ocupação de solo e diga-se de passagem, poder público aí de longa data, né? Não se pode botar essa na conta desse governo. Isso vem de 30, 40 anos, se bobear, né? E além do poder público, a própria população, que é o que eu falo, a educação é muito importante, ocupando áreas e voltando a ocupar, mas coitado, sem opção, né? A partir do momento que não existe uma política de habitação social, não existe isso. Bom, nosso tempo nesse bloco encerrou. No próximo bloco a gente vai falar sobre a situação nos bairros mais afetados. Como é que está essa situação agora? Os bairros mais afetados pela tragédia aí do dia 12 de janeiro. Saber o que está acontecendo, se está sendo feito alguma coisa, se tem algum lugar que preocupa mais, algum bairro, alguma região, enfim. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!